Bom dia, meus irmãos, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? A paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Amém. Nesse vídeo de hoje nós estaremos dando continuidade sobre o estudo do nosso Deus, os atributos de Deus, as qualidades de Deus. Mas antes de começarmos esta lição, eu quero fazer uma breve oração juntamente com vocês. Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço por esta oportunidade de poder estar estudando e falando do teu amor. Abençoe a mim, abençoe cada um que está aprendendo o Senhor com seu notebook, com sua TV, com seu aparelho celular. Que o Senhor abençoe eles com tua graça, em nome de Jesus. Amém. Então, na lição de hoje, nós vamos estar estudando sobre mais um atributo de Deus, que é um tema muito importante, que é sobre a graça de Deus. Então, na aula de hoje, nós vamos enfatizar o que é a graça de Deus. Como você pode ver aí na sua imagem, a graça de Deus é o tema da nossa lição de hoje. Desde já, curta esse vídeo, comente, deixe seu comentário, sua sugestão, sua crítica, para que pessoas possam ser abençoadas através desse vídeo, através desse trabalho. Não é para a monetização, mas sim para que mais vidas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Os fundamentos da nossa aula de hoje são: textual, porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. E os objetivos da nossa aula de hoje é: primeiro, ensinar o que é a graça de Deus. Segundo, explicar que a graça é dada a quem crê em Jesus. E terceiro, ressaltar os benefícios da graça de Deus. Nos nossos vídeos, nós temos estudado sobre os atributos de Deus, que é o Deus da criação, o Deus de amor, etc. E eis aí a importância de nós estudarmos sobre a graça de Deus, não apenas como mais uma característica, mas porque é uma necessidade. Necessidade não para Deus, mas necessidade para nós, porque a graça de Deus se revela nas nossas necessidades, porque nós estávamos condenados, nós não estávamos mais em comunhão plena com o Senhor, porque Adão e Eva pecaram, e com o pecado veio a condenação. Então Deus, através do seu amor multiforme, através da sua graça em Cristo Jesus, hoje nós podemos ter acesso ao Pai, hoje nós podemos ser salvos. Então a graça ela veio para a salvação minha e sua. É o plano perfeito da graça de Deus, é o plano da salvação. Eis a importância da graça de Deus. Então vamos para o conceito da graça de Deus. Você que é professor da escola bíblica, você que é obreiro da casa do Senhor, você que é pastor, então essa lição vai nos dar um pouco o embasamento do que é a graça de Deus. Vamos lá? A graça de Deus. O que é a graça de Deus? Primeiro, é outro atributo que faz parte do amor multiforme de Deus. Como você vê aí na referência 1, abre aspas, servir uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus, fecha aspas. Isso está em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Então, a gente já pode ter o primeiro conceito da graça de Deus, que faz parte do amor multiforme da graça de Deus. No vídeo passado, da aula passada, nós estudamos o que é o amor de Deus, que Deus é amor. Segundo, Deus, ao lidar com seu povo, não se baseia nos méritos das pessoas, mas em suas necessidades. Lida com elas baseando-se em sua própria bondade e generosidade. Vamos para a Bíblia. Abre aspas. Porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar. Por esse motivo, fecha aspas, Efésios capítulo 2, versículo 8, versículo 9. Diante disso, meus irmãos, a gente pode entender e chegar à conclusão de que a graça é um favor imerecido de Deus. A graça ela é imprescindível, é indispensável para a salvação. E a salvação ela não vem por mérito próprio, a salvação não vem porque eu faço isso, a salvação não vem porque eu sou assim, a salvação não vem porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, ou porque eu cumpro penitência, porque eu faço jejum,
porque sou da Assembleia, porque sou da Igreja Católica, porque sou espírita. Não. Como a gente pode entender aí em Efésios capítulo 2, versículo 8, versículo 9, é o dom de Deus. Faz parte do amor multiforme de Deus. Ou seja, várias formas do amor de Deus, que a gente enfatizou na aula passada, que é a graça, que é a benevolência. E hoje nós vamos estar enfatizando sobre a graça. Glórias a Deus. Então, a graça ela não vem por mérito próprio, ela é dom de Deus. Aleluia. Terceiro, Deus nos supre de favores imerecidos. Ele não exige nada de nós. Sendo assim, a gente pode chegar à conclusão de que a graça não é merecimento, que a graça é porque nós precisamos. A bondade, a benevolência é porque Deus ele é bom. E a graça é o quê? Porque nós precisamos, nós necessitamos, nós somos miseráveis. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, está em Romanos. Mas o dom gratuito da salvação é a vida eterna que é através de Cristo Jesus, através da graça de Deus. Lembra que o textuário da Bíblia está em João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é graça. Nós não merecíamos. Foi o amor de Deus que nos alcançou. Como Paulo diz, o amor de Deus nos constrange. Então vamos para a Bíblia. Abre aspas. A terceira referência, como você pode ver aí no último texto aí. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Portanto, a graça ela é gratuita. Glória a Deus. Deus ele não exige que eu devolva o dízimo para ser salvo. Deus não exige que eu tenha que ir todos os cultos da igreja na semana para ser salvo. Deus não exige que eu tenha que fazer caridade para ser salvo. Não, eu faço isso porque eu já sou salvo, porque ela veio de graça para mim. Como diz na Bíblia Sagrada, como Jesus falou, de graça recebeste, de graça dai. Então, como a gente já pôde conceitualizar o que é a graça, seja em texto, seja na Bíblia Sagrada, agora vamos mostrar que essa graça só é alcançada através de Cristo Jesus. Não há outro caminho, como ele falou, não há outro caminho, eu sou o único caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos para Atos capítulo 15, versículo 11. Abre aspas. De modo algum, cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, exatamente do mesmo modo que os gentios também. Embaixo aí no seu canto esquerdo da sua tela. Abre aspas. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, fecha aspas, segundo Tessalonicenses 2, versículo 16. Então a graça ela nos consola, ela nos dá esperança. A graça não veio apenas para os judeus, ela veio também para os gentios. Que história é essa, professor? Que história é essa, meu irmão? Para quem não sabe, a igreja ela é composta por toda a humanidade. A igreja do Senhor não tem mais essa distinção de etnia, de nacionalidade, de raça, não. A igreja do Senhor ela é formada por africanos, por brasileiros, por ingleses, por asiáticos, etc. Porque antes da graça, antes da dispensação da graça, era somente os judeus da nação eleita, os descendentes de Abraão, que tinham direito à salvação, de conhecer a Deus. Hoje não, hoje todos têm acesso ao livre-arbítrio, porque Jesus morreu por todos, porque a Bíblia diz, porque eu amei o mundo de uma tal maneira que eu dei o único Filho para que todo aquele que nele crê, para todo aquele, amém? Então vamos para Romanos capítulo 3, versículo 24, abre aspas, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Observe todas as referências, é com base em Cristo Jesus. A justificação é em Cristo Jesus, como você pode observar em Romanos aí, capítulo 3, versículo 24. E também como você pode observar em Atos capítulo 15, versículo 11. Aí, pela graça do Senhor Jesus,
gentios também podem ser salvos, e também é pela graça em Cristo Jesus, que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai nos amou, nos dá consolação e boa esperança. Então é em Cristo Jesus que nós temos boa esperança e consolação, é em Cristo Jesus que todos podem ser salvos, é em Cristo Jesus que todos podem ser justificados. Olha aí o versículo no meio da sua tela, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9. Abre aspas, pois ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das vossas obras, mas em função da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi outorgada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Então a graça é um projeto de Deus revelado através do Filho do Senhor, que é Jesus Cristo. Vamos para Efésios 2 e 5, abre aspas. Deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Glória a Deus, nós somos salvos pela graça em Cristo Jesus, pela fé. Irmãos, nós não podemos desconsiderar essa parte importante que há entre nós e Deus, é pela fé. O que nos une a nós e Deus nesse relacionamento vertical é a fé em Cristo Jesus, porque sem a qual ninguém verá a Deus. Abre aspas, Tito capítulo 2, versículo 11 ao versículo 14. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. Ela nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era, enquanto aguardamos a bendita esperança, o glorioso retorno de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele que se entregou a si mesmo por nós para nos remir de toda maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras, fecha aspas. O penúltimo slide da nossa aula de hoje fala sobre os benefícios dessa graça que há em Cristo Jesus. Quais são os benefícios? O que nós podemos conquistar com essa graça? Nós já falamos primeiro, a salvação. A salvação só vem pela graça e é através do nosso ato de fé em Cristo Jesus. Então vamos agora enfatizar e focar 3 benefícios da graça de Deus. Primeiro, a graça ela nos capacita a desenvolvermos nossa vida cristã, nossa comunhão com Deus. Vejamos bem aí, Hebreus capítulo 13, versículo 20 ao versículo 21. Abre aspas. Ora, o Deus da paz, que mediante o sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, ele mesmo vos aperfeiçoe em todo o bem, a fim de que possais realizar a vontade dele e opere em vós tudo quanto lhe é agradável, por intermédio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Fecha aspas. Então, a graça de Deus, através da fé em Jesus Cristo, ela irá nos aperfeiçoar para que possamos realizar o bem, para que possamos andar na luz, para que possamos ser salvos, para que possamos ser luz, como Jesus ele nos outorgou. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Nós precisamos brilhar, nós precisamos dar sabor, dar sede nas pessoas. Que as pessoas possam ver em você Jesus Cristo, que as pessoas possam ver em mim Jesus Cristo e possam sentir sede de mudança, sede de se aproximar do Senhor. Então a graça de Deus ela nos aproxima do Senhor. A graça de Deus ela faz com que venhamos cada dia mais sabermos que nós somos miseráveis, que nós não merecíamos a salvação, que nós não merecíamos ser adotados pelo Senhor. Mas esse amor multiforme de Deus, na graça de Deus, nos alcançou. Como nós focamos muito na aula passada, Deus ele nos amou primeiro. Não foi nós que amamos a Deus primeiro, não foi eu que escolhi a Deus em primeiro lugar, mas foi Ele que nos escolheu. Aleluia, glórias a Deus. Então, louvemos a Deus pela graça que nos alcançou. Como nós já temos falado, isso não vem de mim, não é porque eu sou bonito, porque eu sou feio, não é porque eu tenho isso, porque sou aquilo, não é porque eu faço isso, porque eu sou assim. É porque Deus Ele é.
porque Deus ele era, ele é e sempre será. Ele é o eu sou. Aleluia, glória a Deus. Segundo benefício da graça de Deus, desenvolve nossa vida ministerial, a nossa chamada no reino de Deus, na casa do Senhor. Vamos aí para 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, abre aspas. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então, o que nos convence do nosso pecado, do juízo de Deus, não é a minha capacidade de inteligência, o meu intelecto. O que faz com que as pessoas venham se converter não é a minha pregação, não é o meu ensino, não é o meu louvor. O que faz com que as pessoas venham sentir a presença do Senhor não é a minha pessoa, não é a minha fala, o meu tom de voz, o meu timbre de voz, a minha oratória, como a gente pode observar no versículo, mas é a capacidade que vem de Deus, que Ele nos outorgou através da sua graça. A Bíblia diz que é o Espírito de Deus que convence o homem do pecado e do juízo. É o Espírito Santo, é a graça de Deus que nos escolheu, que nos salvou. Isso não vem de mim. Então, que nós venhamos repreender cada dia mais todo sentimento, todo pensamento de orgulho, de soberba, de individualismo, porque a graça de Deus ela veio para todos. E a capacidade que nós temos aqui para estarmos aqui falando de Deus, isso é a graça de Deus, meus irmãos. Aleluia! Não é porque eu leio tantos livros, não é porque eu li a Bíblia tantas vezes, porque isso vai fazer diferença, não. O que vai fazer diferença é a graça de Deus. E a graça de Deus vem como? É pelo ouvir a palavra de Deus, é por estudar a palavra de Deus, é por conversar diariamente com Deus, é pela intimidade com Deus. É pela intimidade. A graça de Deus ela está relacionada com o quê? Com o caráter. A graça de Deus ela se revela no caráter. A graça de Deus ela não se revela só com talento. Eu tenho inteligência, eu tenho sabedoria, eu sei cantar, eu sei falar, então eu estou apto para receber a graça de Deus. Será? Porque Deus ele se compromete com aqueles que têm caráter. A graça de Deus ela se revela num caráter de amor. A graça de Deus é o amor de Deus. E onde tem individualismo, onde tem soberba, o amor de Deus não se revela. Terceiro lugar, a graça de Deus ela beneficia a nossa vida humana. Ela nos beneficia espiritualmente, como vocês puderam observar, tanto no benefício 1, benefício 2, que nos capacita no reino de Deus, nos desenvolve nossa vida ministerial. E em terceiro lugar, ela abençoa a vida humana. Vejamos bem aí em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, abre aspas. Entretanto, ele me declarou: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Fecha aspas. Aí Paulo tinha um espinho na carne, todos nós que conhecemos e estudamos a Bíblia Sagrada sabemos muito bem sobre isso. Mas Deus falou: Paulo, para, a minha graça te é suficiente, porque o meu poder se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Então isso vem bater o martelo daquele nosso argumento agora que a gente estávamos falando sobre a soberba. Porque soberba e a graça de Deus não pode coexistir mutuamente. Então a graça de Deus ela se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Quando nós pensamos que estamos fortes, nós estamos fracos, mas quando estamos fracos, nós estamos fortes. Então, que nós não venhamos reclamar quando estivermos passando por lutas, quando nós estivermos vivendo aflições, porque isso é o momento em que a graça de Deus irá se revelar, porque a graça de Deus se manifesta, nas nossas fraquezas. O poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Aleluia! Deus é tão maravilhoso que faz até das aflições ser momento de graça, ser momento de comunhão, ser momento de força para mim e para você. Como Paulo falou em Filipenses, capítulo 4, versículo 13, nos diz assim, como você pode ver no seu canto inferior da sua tela aí. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, se é Deus que nos fortalece,
se nós estamos firmados na rocha verdadeira, se estamos firmados em Cristo Jesus, a pedra angular que muitos rejeitaram. Se nós não rejeitarmos a Cristo, tivermos a fé somente nele, nós podemos todas as coisas, porque em primeiro lugar vem o reino de Deus e as demais coisas ele vai acrescentar. E para concluirmos, meus irmãos, nesse último tópico que nós iremos abordar, na conclusão, eu quero chamar a atenção minha e a sua para 3 coisas importantes que a gente não pode relacionar a graça com libertinagem, com permissividade, mas sim com perseverança. Vamos para a nossa conclusão. A graça de Deus, ela não é libertinagem. Vamos para a Bíblia aí. Gálatas 6 e 7. Abre aspas. Não vos enganeis. Deus não se permite zombar. Portanto, tudo que o ser humano semear, isso também colherá. Fecha aspas. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Então, uma vez que eu sou salvo, como acredita os da predestinação, então eu posso, já fui salvo porque o ato de fé é só uma atitude, é só uma vez e pronto, já estou salvo. Então a Bíblia prova muito bem que esse discurso aí não é muito coerente, porque nós estamos utilizando um texto bíblico aí, Gálatas 6 e 7, porque tudo que a gente fizer, a gente vai ter que prestar conta. Então, cuidado com o que nós pensamos, com o que fazemos, com o que assistimos, com quem estamos andando e para onde estamos indo. Porque tudo que a gente semear, isso nós também iremos colher. Vamos para Romanos, capítulo 14, versículo 12. Deste modo, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, a graça ela não é essa libertinagem, não. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não é bem assim. Haverá um juízo final e todo um processo aí da escatologia que a gente poderá estudar em outras aulas. Então, a graça não nos dá o direito de fazermos o que bem entendermos, não. Uma vez salvo, então agora eu posso beber, posso fumar, posso fofocar, posso trair minha esposa, posso mentir, posso deixar de cultuar Deus. Então a Bíblia deixou muito bem claro que não é por aí. Segunda conclusão, a graça de Deus ela não é permissividade. A graça de Deus ela não é libertinagem, tampouco permissividade. Então eu sou permitido para fazer isso e aquilo. Então a graça de Deus me permite fazer isso. Nós temos limite. A Bíblia diz que a porta do céu ela é estreita e largo é o caminho da perdição. Vamos para a Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, ou seja, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Fecha aspas. Então, o que a gente pode concluir é o quê? Uma vez que eu tomei uma atitude de fé, de renúncia, declarando que Jesus Cristo é o meu Salvador, uma vez que eu me batizei, porque a Bíblia diz o quê? Aquele que crê e for batizado será salvo. Então, uma vez que eu criei em Jesus, eu batizei, renegando todo o meu passado, buscando uma novidade de vida. Então, agora é um processo. Nós, evangélicos, nós acreditamos no processo da santificação. A santificação, ela é um processo. Não é apenas um ato, não é apenas um episódio. Para nós, evangélicos, segundo a teologia, a salvação ela é um processo de santificação. É dia após dia, é renúncia após renúncia. Caiu, levante, como Davi. Davi, ele caía, se levantava. Ele pedia, Senhor, não retire de mim a alegria da tua presença, não retire de mim o teu espírito. Então, que possamos ser como Davi. Caímos, mas se levantemos. Porque nós vamos ter que prestar conta dos nossos atos. Então, a graça de Deus, ela, como vocês podem acompanhar na Bíblia aí, a graça de Deus, ela não nos permite vivermos da nossa boa vontade, de qualquer jeito. Porque quem está em Cristo é uma nova criatura. Então, se roubávamos, que não roubemos mais. Se xingávamos, que não xinguemos mais. Se mentíamos, que não venhamos mentir.
porque tudo se fez novo. Porque agora quem está em Cristo, agora olha somente para Cristo. E não olha mais para trás, não olha para a direita nem para a esquerda. Jesus falou, lembrai-vos da mulher de Ló. E o que fez a mulher de Ló? Olhou para trás, olhou para o mundo, olhou para o pecado. Então que possamos olhar somente para Cristo, que é o nosso autor e consumador da nossa fé. A graça de Deus, ela é o quê? Perseverança. Então precisamos perseverar na graça, porque o processo da santificação e da salvação, ele é diário, é um processo que exige perseverança. Abre aspas. Eis que venho sem demora. Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Fecha aspas. Apocalipse 3:11. Olha só. Conserve. Vamos para a Bíblia mais uma vez. Conserve o que tens. O que nós temos? A graça de Deus. Então conservemos a graça de Deus. Em oração, em jejum, em leitura da Bíblia, agradando a Deus nas nossas atitudes, pedindo a Deus diariamente o perdão pelos nossos pecados, pela nossa omissão, para que nós não venhamos ser pegos de surpresa. Veja bem a história das virgens sábias e das virgens loucas, né? 5 guardaram azeite, as outras 5 não. E quem participou das bodas com o noivo? As virgens prudentes que guardaram azeite. Então que possamos cada dia mais buscar azeite na presença do Senhor. Que cada dia possamos nos achegar para os pés do Senhor. E para fecharmos a nossa aula de hoje, abre aspas aí, vamos para João, capítulo 1, versículo 12, versículo 13. Mas a todos os quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nós nascemos, nós somos projeto do Senhor. Você é projeto de Deus, você faz parte do propósito do Senhor. Que nós não venhamos negociar nossa fé como fizera Judas, mas que venhamos cada dia renunciar a nós mesmos, como fizera Paulo. Nós temos esse privilégio, meus irmãos, minhas irmãs, que é a graça de Deus. Que possamos cada dia estarmos buscando a presença do Senhor, lendo a Bíblia, estudando a palavra de Deus, lendo literatura que nos aproxima do Senhor. Buscar e prossigar em conhecer o Senhor, como declarara Oséias, que possamos cada dia mais buscar e conhecer o Senhor. Venhamos pedir a Deus sabedoria, que a sabedoria é o que? O temor ao Senhor, porque Deus virá buscar uma igreja redimida e lavada no sangue do Cordeiro, porque é somente através da graça de Deus. Mas Ele vai vir buscar uma igreja, que está guardando o azeite. Fique com Deus. Deus abençoe você, o seu lar, a sua casa, a sua família, o seu casamento, a sua igreja, a sua vida ministerial. Que Deus venha também te levantar nessa geração, conforme os propósitos do Senhor. Deus, Ele te ama e Ele tem propósito na sua vida. Não se esqueça disso. A graça de Deus me alcançou e te alcançou. E por isso nós estamos aqui louvando e exaltando o nome do Senhor. A paz, Senhor.